verso 13. Aleluia. Isaías 43, 13. Deus, aleluia, Deus, pensando, Pai. Amém? Diz assim: sim, antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Portanto, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por causa de vós, eu tenho enviado a Babilônia e tenho derrubado todos os seus nomes e os caldeus, cujo grito está dentro dos navios. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Portanto, assim diz o Senhor, aquele que faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas, o qual faz sair carruagem de guerra e cavalo, o exército e o poder. Eles se deitarão juntamente e não se levantarão. Eles estão apagados, são como a estopa após o fogo ter sido apagado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não a conhecereis. Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Amém. Queridos, essa palavra nos traz uma profundidade extraordinária, porque nós conseguimos compreender o período adverso a qual esse texto é escrito. A Bíblia vai dizer que este período a qual Isaías está escrevendo seria o período onde a nação estava presa dentro do cativeiro babilônico. Cativeiro nos fala de situação adversa. Todas as vezes que vemos um cenário cativo ou ouvimos falar de cativeiro, nós conseguimos entender uma coisa muito clara de período adverso, de situação opressora. Todas as vezes que nos remetemos a um cenário de cativeiro, o que vem à nossa mente é uma força maior oprimindo uma força menor. E agora, quando Deus permite a nação ser oprimida e levada cativa para a Babilônia, o Senhor sabia que eles iriam para uma terra estranha, uma terra de costumes diferentes, de cultura diferente, e que estariam privados da sua liberdade e do seu desejo de buscar o Senhor. Haja vista que enquanto eles podiam, eles não buscavam. Talvez você conheça alguém que já teve a oportunidade de estar na presença do Senhor e nunca quis. Aí quem sabe fica enfermo e vai parar no hospital. Aí quem sabe começa a trabalhar em um horário em que não dá para servir a Deus. E aí ele vai dizer: como eu queria ir para a igreja. Quando ele podia, ele não ia, e agora que não pode, ele diz que teria vontade de ir. Então muitas das vezes
passamos por situações adversas, justamente com a intenção de Deus nos trazer de volta para Ele. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer em destruir nada. Alguns vão usar os seus ditados populares e vão dizer: olha, cuidado, senão o oleiro quebra o vaso. Mentira! Como assim, pastor? Mentira, sim. O oleiro não quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. O texto diz que o oleiro fazia o vaso e ali de repente o vaso se quebra. Será que Deus tem prazer em jogar alguém na sarjeta? Será que Deus tem prazer em jogar alguém embaixo de uma ponte viciada em drogas? Será que Deus tem prazer em construir algo e depois dizer: vou quebrar para fazer de novo? Não. Será que o Senhor precisa quantas chances para fazer algo certo? Talvez você e eu precisamos de alguns rascunhos para que venhamos fazer um desenho perfeito. E aí você faz, apaga, risca de novo, marca a folha todinha do caderno, tentando acertar. Mas o Senhor não. Tudo que Ele faz é no mínimo bom, e isso é necessário. O termo bom no hebraico quer dizer titov. Em Gênesis, toda a obra de Deus, quando Ele realiza algo, a Bíblia vai dizer assim: e Deus viu que aquilo era bom. Olha como o Senhor é relativamente simples, porque nós procuramos outros adjetivos para falar: tal coisa é maravilhosa, tal coisa é um espetáculo, mas Deus usa apenas o verbo bom. Jesus, quando é chamado de bom, vai dizer: somente um é bom, que é o meu Pai. Então o que entendemos com isso? Que Deus não começa nada abaixo de bom. Aquilo que para você e eu é extraordinário, para Deus é somente bom. Talvez você já viu aquele pôr do sol e disse: que imagem linda, tira uma foto, para olhar. Deus fez tudo isso e apenas chamou de bom. Então o que entendemos é que o Senhor, Ele não tem prazer em destruir, Ele não tem prazer em aniquilar. Observe que Deus levanta Jonas, e a mensagem de Deus qual é? Jonas, diga para esse povo se arrepender. Jonas profetiza, e Deus, olhando nos céus, vê que o povo se arrepende. O Senhor então concede uma nova chance, e Jonas não entende, porque para o olhar carnal Jonas estava dizendo: esse povo ímpio merece ser destruído. Mas Deus estava olhando no céu e dizendo: eu não quero destruir quem eu mesmo construí. Eu quero dar uma nova oportunidade, um novo amanhecer. Jonas se indigna a ponto do Senhor lhe fazer teste com a boboreira, e ele vai dizer: Senhor, como o Senhor destruiu essa árvore que estava me dando sombra? E aí Deus vai dizer: você quer ter ciúmes de uma planta que você nem plantou? E como eu não terei ciúmes de uma cidade inteira que não está perdida, apenas lhe falta discernimento para diferenciar a mão esquerda da mão direita? Ou seja, Deus estava dizendo: enquanto para o homem é uma cidade perdida,
Isaías está observando e a situação é adversa. Diga aí para o teu irmão, parece a sua história. Nada dá certo e alguém dizendo, vai melhorar. Aí a gente pensa, porque não é com você. É porque você não sabe o que eu estou passando. Diga com educação para o seu irmão, mas Jesus sabe. E já sentiu mesmo. Sim, ele já sentiu o abandono, a dor da perda, a dor da rejeição. Ele sabe o que você está passando. Aleluia. Jesus é lindo. E o sapato que você está calçando, ele calçou há mais de 2000 anos atrás. Ele veio como homem para sentir o que nós sentiríamos. Ele é tão justo, porque a gente tem mania de falar, você não sabe o que eu estou passando. Meu Deus, é forte. Ah, você fala porque não é com você. Mas às vezes, querido, isso é muito sério. Nós adotamos os nossos problemas como um animalzinho de estimação. O Senhor está dizendo, se levanta que eu vou te dar um novo amanhecer. Aí a gente está dizendo, mas a luta é muito grande. Ele está dizendo, não interessa, se levanta. Diga para o teu irmão, primeiro é contigo. Se levanta, o resto ele faz. Quem me disse pode ver, somos nós. Aleluia. Somos nós. Mas tem pessoa que você mostra um remédio, ele quer mostrar a ferida. Você fala, muda, não tem como. Faz diferente, eu não consigo. Você mesmo está declarando, a Bíblia diz que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Você mesmo diz que não consegue. A nação está cativa. E nesse período, quando Deus levanta Jeremias, todos os profetas estão dizendo assim, os falsos, Deus vai livrar a nação. E Jeremias está dizendo, mentira. Deus vai permitir que a nação seja levada. Todo mundo está dizendo, Deus é com esse povo. E Jeremias está dizendo, não é porque Deus é com esse povo que não vai corrigi-lo e permitir algumas adversidades. Diga para o teu irmão, não é o teu estado que define se Deus é ou não contigo. Porque nós temos mania de olhar as nossas derrotas e fazer um pedestal para ela. Ali é a estante das minhas provas. Tem até nome ali, aquela ali tem tantos anos, ali bonitinha. Pega o pano e limpa a prova. Que bonitinha. Pastor, há 10 anos eu com essa boia que linda. Já tem até nome. Olha aí, pai. Aí as coisas boas que Deus faz, a gente pega e guarda na gaveta. O que você vê mais, o que está na gaveta ou o que está na prateleira? O Senhor está te convidando a mudar algumas coisas de lugar e algumas jogar fora, fazer uma limpeza espiritual e dizer, isso não me pertence, esse sentimento eu rejeito e aqui não entra mais. Você já viu aquele, quando eu era pequeno uma vez, eu fui com meus irmãos, a gente tinha que dar filho em um gato, que a mãe não queria. E gato e cachorro, ele sabe, é capaz de eu ligar em casa e falar, o gato está aí, manda ele ensinar como volta, que a gente se perdeu tentando dar filho nele. E fomos longe de deixar
esse gato. Quando chegamos em casa, ele já estava lá. Não tem jeito, ele voltou. Só que cabia a nós abrir a porta ou não. O que eu quero te dizer com esse simples exemplo? O seu problema pode voltar. Cabe a você deixar ele entrar na tua vida ou continuar mostrando o escudo da fé, a palavra da justiça e dizer: aqui não te cabe mais. Isaías está dizendo assim, olha, o cenário é contrário. Isso já sabemos. Não precisa mais ninguém dizer que você está no pior. Talvez você já saiba. Porque as nossas mazelas e fracassos, as pessoas fazem questão de apontar. Como se nós não soubéssemos no que precisamos melhorar. E aí Isaías está trazendo o quê? Nesse capítulo 43, olha que coisa linda. Ele já começa dizendo, olha que como a profundidade disso. Toda a Bíblia é Deus que diz, é óbvio. Mas quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, ele está sendo redundante em dizer, isso é a palavra de Deus. Porque na Bíblia tem homens que falaram, falar é óbvio. Tem fala de homens sendo usado por Deus. Só que aqui ele já está dizendo, assim diz o Senhor. Aleluia. E ele vai dar uma característica para esse Senhor. Isso é fenomenal se você entender isso no seu espírito. Meu Deus. Porque ele vai dizer, o Senhor, mas qual o Senhor? Ninguém conhece uma máquina quanto quem inventou ela. Ninguém conhece tão bem uma receita quanto quem criou. Então a nação está ouvindo todas as nações dizendo, Deus abandonou Israel. Deus esqueceu e entregou vocês à vergonha. Porque toda vez que um crente passa luta, já vão dizer, mas você não é crente? Como se a gente não sentisse dor, não chorasse, não tivesse perca. Como se a gente vivesse dentro de uma bolha que não fosse passar dificuldade. E tem crente que cai nessa cilada. E aí quer questionar Deus e sai na presença por algo que a palavra dele disse que você passaria. Porque Jesus foi quem disse, no mundo tereis aflições. O Senhor disse, diga para o teu irmão, Jesus não te enganou. Pode ter sido um homem, querido, que te enganou, que disse que era sabor de mel, só vitória. Pode ter sido alguém, mas Jesus não. Sabe aquele negócio que diz o combinado não sai caro? Se você aceitou, depois não adianta reclamar. Então, se você não conhecia essa cláusula do contrato, é as letras miúdas daqueles desenhos. Jesus está te dizendo hoje, no mundo você vai ter aflição. O que é aflição? Algo que nós não gostamos, algo que sai do nosso controle, algo muitas das vezes que não depende de nós, algo que muitas das vezes não é castigo por pecado, é situação humana, querido. Porque essa mania de achar que tudo é porque Deus nos esqueceu. Pelo contrário, talvez Ele lembra tanto de você que te coloca em algumas provas que é para não te perder, te coloca em algumas lutas que é para você não crescer as asas, porque pássaro de asa longa quer voar longe, mas o Senhor te quer perto. É melhor com a asa perto dentro da casa dele do que com a asa longe voando no mundo. Ele vai dizer, olha quem está
opinião sobre quem é você. Talvez muitos iam dizer, ixi, aquilo não vale nada. Sim ou não? Ixi, aquilo é crente só de fingimento, pastor. Sim ou não? Se fosse no seu trabalho, ixi, aquilo é um tribulado. Alguns iam dizer, não, ele é gente boa. Opiniões. Mas você não é formado por opinião de pessoas. Você é formado por opinião de quem te formou. Imagina uma máquina, ela é programada, sim ou não? Quem programa ela conhece. Programa para fazer algo. E a máquina executa. E aí você diz assim, poderia ser diferente? Imagina o inventor da máquina dizendo, invente uma e faça diferente. Quem inventou essa foi ele. Alguns vão dizer essa é melhor, a outra é melhor. Mas se você inventou, você tem convicção. Então olha o que Isaías está dizendo. Não importa o que dizem de você, importa o que diz aquele que te criou. Ó Jacó, criou. O que é criar? Só Deus tem a capacidade de criar. Esse verbo no hebraico quer dizer aquele que do nada faz tudo. É o verbo livrot. Do nada faz tudo. Ninguém faz tudo com nada. É mais fácil com tudo a gente não fazer nada. Imagina com nada fazer tudo. O que adianta você ter lá o ovo, a farinha, a manteiga e não saber a receita? Sim ou não? Está ali tudo, mas você não vai criar nada. Agora Jesus pega nada e cria tudo. Com o poder da tua palavra. Então ele criou Jacó. Quem está entendendo diz amém. Ele criou Jacó. E qual é essa natureza de Jacó? Porque agora ele vai seguir dizendo assim: e que te formou, ó Israel. Jesus está falando de redenção. Ele criou Jacó. Do nada ele cria Jacó. Isso não está falando de um estado de personalidade. Jacó representa aquele que traiu, aquele que enganou seu irmão. E lá em Peniel, o anjo diz: qual o teu nome? E ele declara Jacó. E Deus diz: não será mais Jacó. Ou seja, eu te criei Jacó, mas agora eu te formo, eu te moldo, eu te mudo, e você é Israel. Então Isaías está dizendo, ó, ele cria no nada Jacó. Aleluia. Quem aqui não era Jacó? Tem uns que ainda até hoje na igreja, misericórdia com você. Mas quem nunca foi Jacó? Mentiroso, enganador, trapaceiro. Isso é a natureza que está dentro de nós, pecaminosa de Adão. Meu Deus. Isso foi criado. Só que aí ele nos forma. Formar já tem que existir algo. Quem está entendendo diz amém, olha para mim. Criar é do nada. Criou. Beleza. Adão foi criado. A natureza adâmica. Porém Deus pega o barro e forma esse homem. Então olha que lindo. O homem ele não foi criado, ele foi formado. Porque todo o resto foi pelo poder da palavra. Mas Adão e Eva não foram formados do nada, foram criados de algo que já existia. Adão da terra, a mulher da sua costela. Então no início deste capítulo, Isaías já está dizendo: olha, Jacó
mas Israel foi formado. Então Deus estava dizendo: eu sei quem você era e sei a obra que eu fiz na tua vida. Ó povo meu, pode você ter esquecido do que eu já fiz, pode você ter esquecido dos meus milagres, pode você não se lembrar, mas eu lembro que você era Jacó e hoje é Israel. Isso daqui é uma declaração do dono. Quando você vai no Achados e Perdidos, vão dizer: essa é o mesmo, qual a característica do objeto? Porque guarda-chuva tem um monte, por exemplo. Se não tem nome, você vai ter que explicar como é que você aprendeu. Ah, ele era desse jeito, daquele jeito. E se era seu, você sabe como era. Então aqui Deus já está declarando: eu conheço o meu povo, não importa o que digam dele, o Senhor te conhece, não importa o que digam de você, não importa o que pensem de você, Ele te fez para dar certo, e só vai dar errado se você meter a mão na onde não deve. O verso 13, porque não vai dar tempo de aprofundarmos mais, ele está dizendo: antes que houvesse o dia, o Senhor era. Isso está nos falando de situações. O que Isaías está declarando? Antes que houvessem os problemas, antes que houvessem as dificuldades, você lembra que a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia? Então, antes de existir o primeiro dia, Deus já existia. Ele é antes de todas as coisas. E quem se adianta governa, quem se atrasa é governado. Então Deus está dizendo: antes do teu problema eu já existia, antes da tua luta eu já existia. Então eu governo sobre ela, eu tomo o controle dela. Deus existia antes. Isaías vai declarar que Deus vai agir e ninguém vai escapar. Diga para o teu irmão: a tua casa vai ser alvo. Diga: a tua casa vai ser alvo do agir de Deus. Vai vir uma corrente de salvação, e quem tiver lá vai ser atingido com uma corrente ou míssil semelhante. Vai acertar tua casa. Ninguém escapa. E eu finalizo dizendo: isso é tremendo, porque ele vai dizer que Deus vai declarar para Isaías algo que mexe conosco. Ele vai dizer que ele abriu o mar e colocou caminho no deserto. Quando o povo estava no deserto e o mar fechado, Deus abriu. Olha que curioso, né? Onde tinha muita água e não tinha terra, Deus abriu o mar e colocou terra, caminho. E na onde só tinha terra e não tinha água, Deus fez a rocha jorrar água. Até hoje no deserto da Jordânia, o ano que vem eu vou estar lá e vou ver. A pedra que jorra água está lá até hoje. E o apóstolo Paulo disse que essa pedra era Jesus. Sai água debaixo da pedra. Não tem explicação. Jesus estava dizendo: aquilo que é escassez, eu vou trazer no momento oportuno. E declara que uma coisa nova estava fazendo. Aleluia! Isso é uma gestação. Meu Deus! O que é uma coisa nova, uma coisa inédita?
filho. Ela sabe que carrega uma vida, mas só vai conhecer quando nascer. Então aqui está dizendo: eis que eu farei uma coisa nova. Algo inédito. Toda mulher que carrega uma criança, mas o teu rosto, o nascimento é inédito. A mulher pode ter 10 filhos, nenhum é igual ao outro, nenhuma gestação é igual a outra. Deus está nos dizendo: eu estou fazendo algo inédito, um caminho novo, porque a Bíblia diz: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu farei rios no deserto. Deserto nos fala de escassez, rio nos fala de abundância e prosperidade. Toda vez que falamos de rio, já imaginamos a prosperidade. Um rio é a oportunidade de pesca, oportunidade de água para a lavoura, para os animais. Deserto, lugar de escassez. Então Deus está dizendo: onde não tem expectativa, eu vou trazer novas oportunidades. Talvez você já está pensando: tomara que chegue logo 2023. Ei, Deus é Deus no já. Ele disse: eu estou fazendo uma coisa nova. Aí nesse ano Ele pode te surpreender, porque tem um novo amanhecer. Salmos 30, verso 5: por mais longa que seja uma noite, ela não impede o dia de amanhecer. E ainda que você tenha chorado, toda ela voltará a sorrir no raiar do sol. O que isso nos declara? Que não importa o período a qual choramos, Deus tem um novo amanhecer para mim e para tua vida. Experimente passar uma noite clara com dor. Parece que não passa nunca a noite, mas uma hora ela